Por que que nós... Oi, tudo bem? Vivi Santos, ativista aqui, autista e mãe de autista. Boa tarde para quem é de tarde, bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Por que que nós, autistas, ou nós, famílias atípicas, temos que fazer exatamente o que falam para nós que nós temos que fazer? Por que nós temos que levar nossos filhos para a escola para ficar 1 ou 2 horas somente na escola? Por que nós temos que ser cobradas o tempo todo por um sistema falho e que não serve para nada? Por que querem que nós cumprimos ordens, que nós seguimos ordens, regras, se para nós não faz sentido nenhum essas regras, essas ordens? Porque o conselho tutelar, ele obriga nós a fazer coisas que nós, se nós não seguimos à risca, somos taxados como maus pais, como um monte de coisa, e pode até perder a guarda do teu filho, PCD. Se eles deixam as crianças pedirem em faróis, deixam crianças jogadas, sendo abusadas por pais, por avós, por tios. Deixa pessoas pouco tempo presas por judiarem de crianças. Por que nós temos que colocar um autista, no meu caso, com depressão nível hard, numa escola onde ela não aguenta ficar junto com os outros alunos, não aguenta o barulho nem do sinal da escola? Por que que eu tenho que obrigar a minha filha? Por que que nós temos que obrigar os nossos filhos a fazer coisas que eles não aguentam? Por que nós temos que rotular a nossa vida com um cordão no pescoço, como se fosse um carimbo, para falar que nós somos autistas, que nós temos transtornos? Por que nós temos que ficar falando pro mundo inteiro: eu sou autista, meu filho é autista, ele faz isso? Por que que eu tenho que me explicar para o mundo as minhas limitações, as limitações da minha filha? Você tem que se explicar para o mundo as limitações dos teus filhos, dos teus netos, dos seus sobrinhos. Por que que eu simplesmente não posso sair na rua com a minha autista e você com o seu autista, sem que todo mundo fique olhando e fique cochichando e perguntando? Porque o diferente é tão difícil de lidar. Porque ser diferente... Por que que essa sociedade podre não aceita o diferente? Não aceita o PCD? Por que que essa sociedade que é uma sociedade podre, que fala do afrodescendente, que fala da pessoa obesa, que fala do PCD, que fala do LGBTQI+, que fala de tudo? Porque simplesmente
Porque simplesmente não cuidam do próprio. Por quê? Por que que tem que ficar cuidando da vida dos outros, da vida do outro? E por que que nós temos que seguir regras que nós não conseguimos? Por que que eu tenho a obrigação de colocar minha filha dentro de uma sala de aula com um monte de alunos, a qual ela não consegue ficar? Por que que você tem que pegar o teu filho autista para ficar 1 hora só dentro de sala de aula só por quê? Para falar que está estudando? Porque querem acabar com as escolas especializadas. As escolas que são próprias para o PCD. Desculpa. Por que que ainda tem ruas sem demarcações para as pessoas deficientes visuais? Por que que ainda tem nas escolas professores que não estão, sem professor de Libras nas escolas para os surdos? Por que que ainda tem? Por que que ainda não tem nas escolas livros em braille? Por que que ninguém respeita o aluno esquizofrênico que tem esquizofrenia? O aluno que tem epilepsia? O aluno que tem autismo? Por que que ninguém respeita o afrodescendente? O LGBTQI+, a escolha é deles, não é de vocês. Por que ninguém respeita o cabelo de ninguém? Por que que o afrodescendente tem que ter o cabelo alisado, liso? Por que que o branco não pode fazer trancinhas? Por quê? Por quê? Por quê? Tantos porquês? Por que que eu tenho que aceitar? Engolir aqui, ó. Uma coisa que não é que não tô conseguindo engolir. E por que que eu não posso ser eu na sociedade? Por que que tudo que fazemos somos julgados, condenados o tempo todo? Que Brasil é esse em que a injustiça sempre prevalece, que a imposição sempre prevalece, a impunidade? Por que temos que obedecer regras e seguir regras cruéis que machucam, que nos machucam o tempo todo? Por que que eu tenho que ver meu filho, minha filha, meu neto, meu sobrinho 1 hora na escola só para falar que estuda? Por que eu tenho que ver um autista fazer cocô em uma cadeira de escola? Porque a professora não leva no banheiro porque tem 40 alunos para olhar. E o sistema não dispõe de um professor cuidador. E por que que eu tenho que ver um aluno fazer xixi, cocô na roupa? Porque a professora decidiu que não era hora dele ir no banheiro. Sistema falho, em que não entra na minha garganta. E quem não gostou, lasque-se. Lasque-se, eu não tô nem aí. Não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Porque temos que seguir essas regras cruéis. Nós queremos liberdade de expressão e queremos ter liberdade de voz. Só isso. Obrigada.